Olá, eu sou o professor Amaury Catropa e este é o Histórias Empresariais. A cada programa eu trago para você um case real de empresas em seus mercados com seus produtos e suas marcas. Uma ilustração sobre como ações estratégicas corporativas podem explicar, na prática, conceitos acadêmicos da teoria. O tema conceitual de hoje é o seguinte: nós vamos falar sobre construir organizações inovadoras. E para isso a história que eu trouxe para vocês refere-se a um case sobre a criação do maior buscador de internet do mundo. Mas para começar eu vou recorrer a uma fala de um economista famoso que foi Joseph Alois Schumpeter, que viveu entre o final do século XIX até meados do século XX. E ele tem uma frase que, adaptada naturalmente, diz basicamente o seguinte, que toda organização que é inovadora, ela acaba revelando a figura e o perfil dos seus empreendedores. E esses empreendedores, por sua vez, são justamente os agentes que fazem uma coisa que ele chamou de destruição criativa. Essa expressão dele ficou famosa, ela é muito usada até hoje, querendo se dizer o seguinte: uma das formas de inovar é você destruir de forma criativa tudo aquilo que existe até então. A ideia da inovação seria renovar a partir da mudança. Esse mesmo autor, ele formulou 5 passos ou 5 fases que ele entende que toda construção de organização inovadora obrigatoriamente tem que seguir. Eu vou citar para vocês de forma conceitual e depois nós vamos aplicar isso na prática dentro do case. O primeiro dos pontos citados por ele diz o seguinte: nós deveríamos sempre nos preocupar em criar um novo produto ou serviço e, se não for possível, pelo menos atribuir uma nova qualidade aos produtos e serviços que nós já temos. O segundo ponto citado por ele, também nesse processo de criação de organizações que sejam inovadoras, se refere à ideia de você desenvolver novos métodos ou novo método de geração dos seus produtos, dos seus serviços. Mudar um pouco o processo, né? Isso significa uma inovação que o cliente não vai ver, mas internamente na organização não deixa de ser um processo de inovação. Terceiro aspecto citado por ele se refere à ideia de você procurar criar sempre algum novo mercado de produto e ou de serviço. Lembre sempre que a ideia de mercado significa hábito de consumo ou conjunto de hábitos de consumo. Quando você diz que um determinado mercado age de uma certa maneira, você está querendo dizer que os seus clientes têm um determinado conjunto de hábitos de consumo. O quarto ponto citado por Schumpeter se refere à ideia de que os seus fornecedores na sua empresa, que lhe entregam matérias-primas, insumos, recursos para você transformar em produtos finais ou serviços, eles devem ser constantemente inovados, mas inovados em termos de você ter outros fornecedores e não apenas sempre os mesmos, para não ficar refém de um grupo restrito que aparece num certo momento como controlador desse mercado fornecedor. E um quinto ponto citado por Schumpeter se refere à ideia de que os negócios que se desenvolvem no mercado devem sempre procurar ter estruturas renovadas. A forma de se fazer negócios deveria também ser inovadora. Depois nós vamos dar exemplo sobre isso para ser melhor entendido. Vamos começar então a falar sobre a história de hoje, né? Nós vamos falar sobre 2 jovens, 2 meninos que se conheceram e acabaram criando uma organização extremamente inovadora, mas eles, evidentemente, por terem feito isso, nas palavras do Schumpeter, são facilmente considerados como empreendedores, né? E são, de fato, empreendedores de grande valia, de grande porte. Nomes deles. Um deles chama-se Sergey Brin e o outro chama-se Larry Page. Vamos falar um pouquinho sobre o currículo deles, a vida pregressa deles, para depois nós chegarmos na própria história. Primeiro, falar sobre um deles que nasceu em Moscou, portanto russo, né? Em 1973, Sergey Brin nasce na Rússia e acaba vivendo até os 6 anos de idade lá. Esse é ele quando criança. Um detalhe interessante sobre ele,
aliás, sobre qualquer criança que a gente avalie a sua história, é o seguinte: nós sabemos que o futuro de uma criança depende muito da maneira como os seus primeiros anos de vida foram objeto de educação familiar, de convivência em certos ambientes, de exemplos bons ou não bons que ela tenha tido nesse período. Isso vai formar a personalidade dela e também até mesmo um rumo para a sua vida profissional. Com ele não foi diferente. Veja o seguinte: Sergei, o pai do Sergei, era um doutor em matemática lá na Rússia. E esse doutor em matemática tinha uma habilidade muito desenvolvida de programação de computadores. Desde cedo, o pai procurou ensinar o filho sobre isso. E ensinou realmente. O filho começou a programar computadores. Com que idade? Aos 5 anos de idade. Ou seja, isso vai mostrar como é que vai ser o futuro dele. Eles acabaram vindo para a América, né? Quando ele tinha 6 anos de idade, eles migraram para os Estados Unidos, foram viver no estado de Maryland no ano de 1979. O pai, a mãe, ele. O pai, Mikhail, como eu disse, era doutor em matemática, ele acabou se transformando em um professor da Universidade de Maryland. A mãe dele, que também era uma pessoa da tecnologia, né? E Evgênia, né, que era formada em matemática também, ela acabou passando por um processo seletivo muito rigoroso e conseguiu ser aprovada para trabalhar onde, nada mais nada menos do que na NASA, né? E o menino foi estudar numa escola judaica, até porque a família é dessa religião. Vamos falar do outro menino agora. O outro menino é americano. Ele nasceu em Ann Arbor, no estado de Michigan, no mesmo ano, 1973. Seu nome, Larry Page. Ele, desde criança, também, uma situação muito parecida com a do Sergei, ele teve uma convivência familiar muito inspiradora com relação à cultura e principalmente à cultura tecnológica. Basta ver que o pai dele também era um doutor em ciências da computação, Carl Victor Page, e era inclusive professor da Universidade Michigan State. Esse exemplo e essa convivência foram importantes para a formação dele ao longo do tempo. E a mãe dele, Gloria Page, também era professora na mesma universidade, na Michigan State, e era especialista em programação informática. Então, dá para imaginar o que aconteceu. Esse menino já era programador com apenas 6 anos de idade. As duas histórias são comuns nesses aspectos. E aí, o que nós vamos enfocar é justamente o fato de que o dia que eles se encontrarem, se conhecerem, essas experiências comuns vão se somar na tentativa de se encontrar caminhos que interessem aos dois simultaneamente. E foi o que aconteceu, né? O encontro deles ocorreu em 1995, na cidade de Palo Alto, que fica na Califórnia, exatamente aqui. Isso é o campus de uma das melhores universidades dos Estados Unidos, a Stanford University, e é inclusive considerada até uma das melhores em alguns segmentos no mundo. Na Stanford University eles vão se encontrar, os dois já adultos, né? Essa imagem é interessante porque retrata justamente a ocasião em que esse encontro aconteceu, né? Nesse momento, o Larry Page, que é esse moço aqui do lado direito, já era engenheiro formado, já tinha mestrado em ciências da computação e agora ele, Larry Page, estava sendo aceito no programa de doutorado em ciências da computação da Universidade de Stanford. E como é um hábito em escolas americanas, quando um novo aluno entra num programa de doutorado, ele é ciceroneado por algum aluno já residente lá. E foi o que aconteceu, escolheram justamente aquele moço ali para apresentar a ele a escola, o curso e tudo mais. E não era nada mais nada menos do que Sergey Brin. Esse momento é o momento em que eles se conhecem e aí, pelas experiências de passado, familiares, comuns, eles acabaram tendo um entendimento muito bom, se tornaram grandes amigos. Isso foi importante porque, logo depois, quando os dois, fazendo pesquisas para os seus doutorados, encontraram uma ideia em comum, eles acabaram desenvolvendo essa ideia juntos. E a ideia foi com relação a isso aqui, sobre ferramentas de busca em internet. E aí eles chegaram à conclusão, os dois, de que a maneira melhor de se buscar resultados através desses mecanismos de busca
na internet seria através da solicitação de uma indagação, por exemplo, através de uma palavra-chave, de uma expressão ou de uma frase, cujos resultados fossem mostrados numa ordem, num ranking, mas por importância, por relevância. Você deve estar dizendo, bom, mas isso é óbvio hoje, mas essa história tem mais de 20 anos. Na época, os buscadores de internet davam respostas de uma forma um pouco diferente. Você fazia uma pergunta e as respostas que vinham por ordem de buscas anteriores, ou seja, as respostas mais votadas do passado eram as primeiras que apareceriam quando você fizesse uma pergunta semelhante no dia de hoje, por exemplo. Então, os dois começaram a desenvolver um projeto que eles chamaram de um sistema de PageRank, ou seja, tentativa de estabelecer um ranking, ou seja, uma cronologia de apresentação de resultados por página, por site, que seja resposta a alguma pergunta que você tenha feito na busca. Ou seja, tentaram encontrar um algoritmo de relevância. Só lembrando que algoritmo nada mais é do que, a gente sabe disso, né? Um conjunto de instruções, de orientações, que tem um passo a passo numa determinada ordem sequencial até você atingir, vamos dizer, a complementação de uma tarefa, né? Quando a gente pensa sobre o que eles acabaram criando, a gente imagina que isso seja um produto e tem uma marca. De fato, eles criaram uma marca para o que eles criaram, mas não chegou a ser um produto. O nome criado por eles foi esse aqui, Backrub, que é um nome um pouco esquisito, né? Porque Backrub, na verdade, traduzindo de forma adaptada, significa alguma coisa como massagem nas costas, né? Mas eles explicavam que isso significava o seguinte, a massagem nas costas é algo que é feito para destensionar, né? Reduzir o estresse. E aqui eles diziam a mesma coisa, o nosso mecanismo de busca vai eliminar o seu estresse, a dificuldade de encontrar boas respostas nas suas perguntas. Eles fizeram uma experiência implantando isso nos servidores da própria universidade e acabou tendo um resultado muito bom junto aos usuários, que eram, evidentemente, os alunos da escola. O resultado foi tão bom que os dois meninos tiveram uma ideia, digamos, capitalista, né? Imaginaram o seguinte, bem, então vamos vender essa ideia, né? Ao invés de nós administrarmos o produto, vamos vender o produto para alguém que seja do ramo. E procuraram as grandes empresas de busca de internet da época, né? Fizeram contato pessoal com todas elas, como o Yahoo, Alta Vista, que chegou a ser o buscador de internet na época mais usado, também o InfoSeek e o Lycos, que existe inclusive até hoje, junto com o Yahoo. Mostraram para eles como funcionava, como era o algoritmo e, acreditem, né? Todas essas empresas mostraram ter absolutamente nenhum interesse pela ideia. Bem, já que não havia interesse, só sobrou para eles o seguinte, embora a ideia fosse inovadora, ninguém quis comprá-la, então a solução é o quê? Os dois decidiram criar uma organização inovadora com o produto, que aliás é o nosso tema de hoje, a criação, a construção de organizações inovadoras. Essa foto também é interessante porque é de época, é autêntica, que mostra o momento em que o Sergey Brin está trabalhando num velho computador da época, é o que se tinha para a época, dentro de um alojamento onde eles viviam lá na Stanford University. Uma história parecida como de outros pequenos gênios da tecnologia da informação fizeram, traçaram, rumaram ao longo do tempo, estudando e ao mesmo tempo trabalhando nos próprios alojamentos das escolas. Só que esse alojamento aqui, já no ano de 1997, estava ficando muito pequeno para eles. Por quê? Porque o simples uso dentro da própria universidade já era tão grande que eles precisariam de mais equipamentos, precisariam de mais espaço, talvez ter alguns empregados que ajudassem e também a ideia de transformar o produto num produto de mercado, comercial, portanto. Chegaram até a criar uma nova marca. Só que não tinham dinheiro, não tinham condições financeiras para comprar equipamento, para poder contratar pessoas e muito menos para alugar um imóvel onde eles pudessem se estabelecer fora da universidade. Esse era o grande problema. Precisavam, mas não tinham o capital necessário. Até que, num certo momento, eles começaram, em contatos feitos com empresas de tecnologia da informação, começaram a perceber que era menos difícil eles obterem financiamentos do que
obterem interesses de compra do produto que eles desenvolveram. Tanto isso é verdade que eles acabaram fazendo um contato com um dirigente que era CEO e foi fundador de uma empresa, nada mais nada menos, uma produtora de hardware chamada Sun Microsystems, uma grande empresa do passado recente, né? E esse dirigente, que era um alemão radicado nos Estados Unidos, no dia que atendeu a eles, aconteceu de eles perceberem que o cidadão não parecia muito interessado, assim como todos os outros. Enquanto eles faziam uma apresentação sobre o sistema criado por eles, ele, atrás de uma pilha de papéis na sua mesa, estava escrevendo alguma coisa. E eles fazendo a apresentação e ele escrevendo. Até que, num certo momento, ele para de escrever e diz a eles, olha, pode encerrar a apresentação. E eles ficaram, evidentemente, frustrados, porque entenderam que seria mais uma recusa. Mas aí se surpreenderam com o fato de que ele disse, então, o que eu estou escrevendo aqui é para vocês. E aí pegou e entregou a eles um cheque de $100 mil em 1997. Ele foi o primeiro investidor na empresa que eles estavam criando. Aí a coisa mudou de figura radicalmente. Com esse pequeno capital, que na época não era tão pequeno para o que eles pretendiam, eles alugaram um imóvel, exatamente esse que vocês estão vendo aqui, e saíram do alojamento da Stanford University. Mas quando você vê esse imóvel, uma casa, né, você imagina que eles iriam ocupar toda essa casa, mas na verdade não. O que eles alugaram foi uma parte da casa, aquela parte ali, mais exatamente a garagem. Quantas não são as histórias de produtos e empresas de tecnologia desenvolvidas em garagens, principalmente nos Estados Unidos. E ao alugarem essa garagem, a cidade aqui é Menlo Park, que fica bem próxima de Palo Alto, onde eles estavam na Stanford University. No ano de 1998, ainda na Califórnia, eles começam a atuar ali, exatamente nessa garagem. O interessante dessa história é que a proprietária dessa casa, que inclusive continuava vivendo lá, não precisava da garagem, era amiga deles e alugou justamente a parte do imóvel que ela não estava usando. E essa proximidade dela com eles, né, o nome dela é Susan Wojcik, acabou gerando um interesse dela em trabalhar com eles. E isso acabou acontecendo de fato. Ali vocês estão vendo a garagem aberta, essa é ela, e anos depois ela vai ser contratada por eles e vai se transformar em uma alta executiva da empresa. Aqui já estão eles instalados na garagem, você pode ver o caos típico, né, de jovens trabalhando, mas a partir daqui é que realmente a ideia acaba se transformando em uma organização. Nosso assunto é esse, né, construir organizações inovadoras. Nessa garagem, finalmente, eles criaram uma empresa, estabeleceram formalmente com todas as regras de jogo para isso. Hoje, para vocês terem uma ideia, essa empresa com essa marca, que é o mesmo nome dado ao produto, é a segunda marca mais valiosa do mundo, de acordo com o ranking da Interbrand, que é uma das mais importantes empresas, uma empresa britânica, uma das mais importantes na avaliação de brand equity, ou seja, valor líquido de marca. O valor hoje atual é da ordem de 155,5 bilhões de dólares. Olha, nós estamos falando só sobre o valor do nome, não tem a ver com a empresa, com a estrutura, nem com as suas patentes, os seus segredos, nada disso, só o nome. Isso se deveu à genialidade desses dois moços, Larry Page e Sergey Brin. A empresa que eles criaram, vocês já sabem, evidentemente, não é nenhuma novidade, é nada mais ou menos do que Google, que é o nosso assunto de hoje. Uma pergunta que sempre se faz é o seguinte, mas esse nome Google vem, na verdade, de onde? Google é, na verdade, uma expressão matemática, cuja escrita não é exatamente assim, se escreve dessa forma aqui, G-O-O-G-O-L. Essa expressão, ou termo matemático, significa o número 1 seguido de 100 zeros, ou, como gostam de dizer os matemáticos, é 10 elevado à centésima potência. Quem criou isso foi um matemático que queria mostrar com isso que há determinados tipos de experiências cujo resultado é tão grande que você poderia exprimir por um número imenso, mas ele não é jamais visto como resultado infinito, não, ele é finito, embora grande. Uma curiosidade é que quando eles decidiram usar esse nome e não esse aqui,
deram a um funcionário da empresa, aí eles já tinham alguns funcionários para fazer o registro dessa marca na própria internet, né? E esse rapaz, como não tinha entendido bem como é que se escrevia isso, não foi dado por escrito para ele, ele entendeu que a maneira de escrever seria essa, cujo som é o mesmo, e registrou assim. No fim, os dois sócios gostaram da ideia e mantiveram, mas essa definição de marca foi um erro de interpretação. Agora, aquele ponto que nós sempre paramos para perguntar a você, se você fosse o CEO da Google em 1998, esse momento, o que você faria para continuar a construir a organização inovadora de sucesso que já estava se mostrando como de grande futuro, né? Lembrando que o nosso roteiro é aquele que a gente mencionou, né? Que novo produto ou que nova qualidade para o mesmo produto você desenvolveria, que tipo de método novo de geração de produtos e serviços você adotaria, qual seria um novo mercado que você tentaria encontrar ou tentaria atuar nele, que novos fornecedores, de que tipo de insumo você escolheria e por quê, e finalmente, que nova estrutura de negócio você procuraria adaptar ao mercado. Bem, enquanto você avalia isso, eu já vou mostrar para vocês gradualmente o que foi que a Google fez. Em primeiro lugar, no aspecto novo produto, novo serviço ou qualidade renovada, não preciso nem dizer, nós sabemos, eu vou mostrar para vocês através de ícones, mas vou só colocar uma lupa em alguns deles, né? Hoje, Google tem mais de 70 produtos e serviços diferentes. Vamos citar alguns aqui importantes. Por exemplo, Google Chrome, tá certo? Um navegador de grande uso, né? Google Drive, quer dizer, organizador de arquivos, né? E sincronizador também de arquivos. Gmail, ou Gmail, como nós dizemos em português, que é nada mais nada menos do que o provedor de endereços de web, né? Portanto, de e-mail, né? Que é o mais usado no mundo. O Google Street View, que é um derivado do Google Earth, que mostra imagens de rua das principais áreas urbanas do mundo. Também o Google Tradutor traduz expressões, frases, até textos inteiros de vários idiomas do mundo. O Google+, que é nada mais nada menos do que uma rede social. O Hangouts, que também é um modelo de utilização de acessos, né? Que você pode fazer através da internet, facilitadores, naturalmente. Google Maps, que também é um modelo de imagens de rotas e destinos que você pode traçar em caminhos que você esteja executando. Pesquisa Google, que é o produto mais importante, que foi esse com o qual tudo começou, criado por eles, né? O Android, não precisamos falar, o sistema operacional dos mais usados no mundo, né? E o Waze, embora não tenha sido criado por eles, foi adquirido, mas foi incorporado como um aplicativo de smartphone para se poder definir rumos e rotas de caminhos. E o YouTube, que também foi adquirido por eles e é o sistema mais usado no mundo para compartilhamento de imagens e vídeo. Segundo ponto importante sobre o método de geração de bens, né? Como é que se vai tratar isso? Em primeiro lugar, uma coisa que os dois sempre disseram é o seguinte: a nossa empresa não é uma fábrica. Portanto, o nosso bem principal é o capital intelectual, uma coisa abstrata, né? A empresa é o que é graças à capacidade intelectual dos seus cientistas, dos seus colaboradores. Então, a ideia deles de como gerar esse capital intelectual e, principalmente, não perdê-los, né? Mantê-los, vamos dizer, associados à empresa, é de dar aos empregados sempre um ambiente descontraído e alegre, feliz, como eles próprios procuram mostrar que são na sua vida pessoal, né? Nos últimos anos, durante 4 anos seguidos, Google foi escolhido como a empresa mais desejada em termos de ambiente de trabalho para se ter uma ocupação com vínculo empregatício nos Estados Unidos. Muito bem, então agora vamos ver o terceiro ponto, a terceira decisão tomada pelo Google, que foi com relação ao novo mercado de produtos e serviços. E a ideia foi uma parceria feita entre a empresa e o supermercado Walmart, uma experiência na cidade de Phoenix, no Arizona, Estados Unidos, em que criou-se um processo assim: o cliente liga ao Walmart, pede as mercadorias que ele quer adquirir, enquanto o supermercado separa as mercadorias, o Google manda um carro para buscá-lo, só que esse carro não tem motorista, é um carro autônomo, né? Essa experiência está sendo feita no momento e é um novo mercado de produtos e serviços em parceria, evidentemente.
Quarta decisão é com relação a novas fontes de fornecimento, né? E aí nós vamos falar sobre fornecimento de capital, de dinheiro, né? A decisão tomada, importante, tomada pelo Google foi, em agosto de 2004, fazer a abertura, o lançamento inicial, oferecendo ações ao mercado. 19,6 milhões de cotas foram ofertadas e uma cotação inicial da ação em $85, que é um valor bastante razoável, né? Uma forma de obter fornecimento de capital no mercado. Uma quinta decisão foi com relação à estrutura renovada de negócios no mercado, né? Onde a ideia começou a ser tratada em forma de aquisições de outros negócios, de outras empresas, de outros produtos. Começando, por exemplo, no ano de 2006, com a aquisição nada mais nada menos do que do YouTube, por 1,6 bilhões de dólares. E aí, aquela moça que era proprietária da casa, onde eles alugaram a garagem, a Susan, que trabalhava com eles já, foi escolhida para se tornar a CEO do YouTube, inclusive é até os dias de hoje. Uma outra aquisição importante também, mudando a estrutura de negócio, aconteceu em 2011, quando simplesmente a empresa decidiu se tornar proprietária de uma indústria de celulares e comprou nada mais nada menos do que a Motorola por 12,5 bilhões de dólares. Só que pouco tempo depois, 3 anos depois, ela se livrou do negócio e vendeu outra vez. Só que revendeu por apenas 2,9 bilhões de dólares. Muita gente diz que foi um fracasso isso aqui, ao ela revender para os chineses da Lenovo, mas ela declara que o interesse dela nunca foi ser fabricante de celulares, e sim, durante esse período ela quis ter acesso a patentes. Tanto é que ao revender para a Lenovo, não revendeu as patentes, né? E finalmente nós podemos dizer o seguinte, que se nós estivéssemos comandando a organização Google e estivéssemos avaliando essas decisões de construção de uma organização inovadora, nós veríamos que o ponto central nisso é a missão do Google, que pode ser sintetizada nisso que vou mostrar para vocês. Ela declara que ela existe para organizar informações e fazer isso no mundo todo, evidentemente, para que essas informações sejam acessíveis universalmente e que sejam úteis para todos. Se você se interessou por essa história, nesse endereço que aparece na tela aqui, você pode ver todos os outros programas que nós já gravamos através do YouTube, que, por coincidência, é um produto, é um serviço do Google. Fique comigo.